7 horas e 7 minutos. A gente segue trazendo outros conteúdos, outras informações sobre saúde, por quê? Segundo dados do Atlas do Diabetes, da Federação Internacional, o Brasil é o 5º país com maior número de pessoas com a doença. São mais de 16 milhões de adultos. E amanhã é celebrado o Dia Mundial de Conscientização e Prevenção e Combate à Doença. Então a gente escalou Simon Cavalcante, que inclusive está com a médica, para conversar mais sobre esse assunto. Até porque, Simon, será que é possível prevenir? Conta aí as informações. Boa noite para você. Oi, linda. Boa noite a você, boa noite a todo mundo que está acompanhando o Jornal da Correio. Olha, a boa notícia é que na maioria dos casos é possível sim se prevenir. Basta a gente ter alguns hábitos saudáveis, né? Isso diariamente, na nossa rotina diária. E a gente lembra, né, que diabetes tem mais de um tipo, né? Uma doença aí complexa que atinge, como você falou, a mais de 16 milhões de brasileiros. Então, para a gente ter um panorama completo, a gente convidou aqui a doutora Márcia Brandeburski, ela que é endocrinologista e também membro da Sociedade Brasileira de Endocrinologia. Doutora Márcia, boa noite, seja bem-vinda aqui ao Jornal da Correio. Eu queria que a senhora explicasse para a gente exatamente o que vem a ser o diabetes, quais os tipos, né, principalmente aqueles mais comuns. Boa noite. Boa noite. É bom nós estarmos conscientes de que é uma doença muito prevalente na população, não só no Brasil, mas a nível mundial, e é uma doença que tem relação com o metabolismo do açúcar, em que o organismo não vai assimilar adequadamente o açúcar, que é a nossa energia básica, não penetrando o açúcar nas células, as pessoas vão ficar fracas, vão começar a urinar muito, beber muita água, e existem mais tipos, mas nós, na população, a grande maioria é o tipo 1 e o tipo 2. O tipo 1 é aquele diabetes que acomete mais o jovem, por um problema mais de ordem imunológica, onde o órgão fundamental que produz o hormônio insulina, que vai captar o açúcar, esse órgão vai sofrer uma pane e ele vai deixar de produzir a insulina. E esse tipo de diabetes é um diabetes que vai acometer mais a juventude, as pessoas jovens, e vai cursar mais com emagrecimento, queda do estado geral, e o tratamento basicamente é com a insulina. Já o tipo 2 é um diabetes que acomete a maioria da população. Mais de 90% da população vai ser acometida e tem uma relação muito estreita com a obesidade. E nós observamos que com a pandemia houve um aumento muito grande, uma prevalência do crescimento da obesidade e com isso também uma prevalência maior do diabetes tipo 2. Esse diabetes, por ser relacionado à obesidade, nós conseguimos prevenir. Existe um fator genético que está ligado, mas a população, estando consciente da necessidade da reeducação alimentar, do controle do peso, esse tipo de diabetes nós conseguimos ainda prevenir. É possível. A gente ouviu falar muito também em diabetes mellitus. O que seria exatamente? É esse diabetes que nós estamos comentando, o diabetes tipo 1 e tipo 2, porque existe um outro diabetes que não é tão comum, que é o diabetes insípidos, que a pessoa também vai urinar muito, mas não está relacionado ao metabolismo do açúcar. O diabetes mellitus está relacionado ao metabolismo alterado da captação do açúcar na corrente sanguínea. Bom, a gente está falando aí desse tipo 2, que é o mais comum, está falando que tem mais prevalente, né? Tem como se prevenir. Então, quais são as dicas? Como evitar que venha a desenvolver essa doença? Bom, o principal é a conscientização da alimentação. Nós sabemos que no dia a dia as pessoas muitas vezes não têm tempo de preparar o seu alimento, dependendo da profissão, o corre-corre da vida moderna, mas observamos, estudos mostram que quando a população ou as pessoas individualmente passam a ter mais cuidado com a sua alimentação e o seu peso, praticando atividade física, mesmo aquelas pessoas que têm uma tendência genética de desenvolver, e nós pegamos muito no dia a dia, mas, por exemplo, a cirurgia bariátrica é uma situação em que com a
perca de peso importante, muitas vezes a pessoa consegue até equilibrar de não precisar usar medicação. É uma situação que nós temos observado. E hoje em dia estão saindo medicamentos que são mais inteligentes, vamos assim dizer, que são os hormônios produzidos por nós a nível intestinal, mas esses hormônios são degradados rapidamente. Então, a indústria farmacêutica já está produzindo esses medicamentos que têm tido um bom controle e uma perda de peso de mais de 10%, 15%. Doutora Márcia, e qual a importância, né, das pessoas também terem esse diagnóstico, né? A gente estava até conversando antes de entrar aqui no ar, né, que muita gente não sabe que tem essa doença e quais os riscos, né, de você não tratar o diabetes pode trazer para a saúde. Então, o dia 14 de novembro é um dia que a Federação Internacional de Diabetes trouxe para que a população fosse consciente dos problemas de quando essa doença não é tratada adequadamente. A grande questão são as complicações. Então, nós sabemos que quando a glicose ela permanece alta na corrente sanguínea, ela vai causar entupimento nos vasos, a grosso modo. Então, pode causar problema na retina, as pessoas perderem a visão, causar problemas renais, de desenvolver insuficiência renal. Aliás, uma das causas mais frequentes, prevalência maior de diálise são de pacientes portadores de diabetes. Assim como o diabético a diabetes caminha muito junto com a hipertensão. Então, são situações que vão predispor a problemas cardiovasculares. Então, uma grande incidência de mortes por problemas cardiovasculares tem relação com a hipertensão e a diabetes. Então, por isso, a importância de conscientizar a população de que é uma coisa que pode ser prevenida, uma doença que pode ser tratada, que se as pessoas tiverem atenção, pode ser que vai evitar muitos problemas posteriores. Tá certo, doutora Márcia, muito obrigado por trazer esses esclarecimentos, a gente entender um pouco mais dessa doença, né, que pode matar. Então a gente faz esse alerta para que as pessoas tenham essa consciência, né, tem muitos testes, muitas ações em que fazer aquele teste de glicemia, então se você tiver oportunidade, tem que fazer, né, com frequência esse tipo de exame. Bom, e como a gente falou aí, né, que é uma doença tão prevalente, mais de 16 milhões de brasileiros, a legislação vem acompanhando, né, vem se ampliando para dar mais direito a essas pessoas. Aqui na Paraíba, inclusive, foi aprovado um projeto de lei que trata aí de direitos para quem tem o diabetes mellitus tipo 1. E a gente vai conferir agora na reportagem o que trata exatamente essa lei. A visão embaçada, somada à sede e fome constantes, foram os sintomas que fizeram seu Hércules procurar ajuda médica. Na época, há mais de 15 anos, receber o diagnóstico de diabetes deixou o contador bem apreensivo. Antes era só uma dorzinha de cabeça e achava com mais saúde do que os outros. Só que era engano. Todo aquele corpão, a energia que eu tinha, era totalmente errado. No mês de combate à doença, uma medida que beneficia os pacientes. Agora é lei na Paraíba. O laudo médico que atesta o diabetes tipo 1 passa a ter prazo indeterminado. A lei foi aprovada pela Assembleia Legislativa e sancionada pelo governador do estado. A iniciativa de autoria da deputada Daniele do Valle elimina a necessidade de renovação periódica do documento, facilitando o acesso a serviços públicos, benefícios e tratamentos médicos contínuos. Esta lei ela traz o benefício direto à população que enfrenta a condição de diabetes tipo 1, né? Quando traz a desburocratização do serviço de saúde, garantindo essas atividades essenciais, né? Então traz segurança, traz acessibilidade, melhorando a cada dia a qualidade de vida da população que vive sob essa condição médica. Aos 68 anos, o idoso comemora o incentivo que busca reduzir a burocracia de quem lida diariamente com os desafios da doença. De acordo com a Sociedade Brasileira de Diabetes, existem atualmente no Brasil mais de 13 milhões de pessoas convivendo com a doença, o que representa algo em torno de 7% da população nacional. Só aqui, na Paraíba, são mais de 153 mil diabéticos.
Para auxiliar no tratamento e ter uma vida com mais bem-estar, além de tomar medicamento uma vez ao dia, o aposentado tem uma alimentação regrada e faz atividade física 3 vezes por semana. Uma das principais razões pela importância do exercício físico na diabetes, no indivíduo diabético, é porque essa glicemia que ela está em acúmulo no sangue, ela é usada como fonte de energia para se exercitar. Então, além dessa importância de a gente controlar mais essa glicemia, a gente já tem estudos onde a gente compara idosos com diabetes inativos e idosos com diabetes que praticam exercício físico regular. E a gente vê que a chance desse idoso ele controlar a sua glicemia, dele ter uma maior expectativa de vida é muito maior no grupo que pratica atividade física. Para este profissional de educação física, especialista no público da terceira idade, o paciente com a rotina de exercícios físicos comprovadamente vive mais e melhor. Seu Hércules garante que sim. Hoje minha vida é outra, mudou tudo. Inclusive eu fico contando os dias que ele tem que vir para a gente exercitar, porque estou me sentindo melhor. A cada dia que passa, só bonança agora, né? Muito bem. Eu quero sua participação na nossa interação do Jornal da Correio, começando essa semana aqui, com a sua participação também no JC, @Correio TV, 993321212. Tem o nosso WhatsApp, tem também o nosso Instagram para você poder participar, deixar lá sua opinião e sua colaboração no Jornal da Correio desta segunda-feira.